cibersegurança, trata-se de cuidado com os dados. Convidamos Graça Sermu, diretora da Conteúdo Editorial, para a mediação deste painel. Graça pode já chegar ao nosso palco. Participarão deste painel de forma online Leon Rodrigues, engenheiro de soluções da OneTrust. Seja bem-vindo, Leon. Pierre Rodrigues, CISO da VEG. Aqui uma observação importante. O Pierre ele é de Santa Catarina, mas ele está participando diretamente do evento da África do Sul. Ele está na África do Sul e está participando conosco do evento, o Pierre. Também participa de forma online o Jefferson Augusto Soletti, gerente de governança, gestão e segurança de TI da Copel. Seja bem-vindo também, Jefferson. E de forma presencial, nós queremos convidar neste momento para compor o palco Dani Berno, gerente de infraestrutura de TI do grupo RBS. Por favor, Dani, seja bem-vindo. E também convidamos Wagner Rodrigues, coordenador de segurança da informação da Unimed Porto Alegre. Seja bem-vindo, Wagner. Passamos, então, de imediato a palavra à Graça Sermu para a condução dos trabalhos deste painel. Por favor, Graça. Ok, obrigada. Pessoal, sensacional, né, esse painel, olha, eu estou super feliz. Pierre, obrigadíssima por você estar aí em um evento, abrindo esse espaço para participar conosco. Aliás, todos, né? Todos nós temos uma agenda hoje muito atribulada e é fantástico saber que hoje a gente consegue fazer um evento híbrido com a participação de todos vocês e também da plateia. Muito legal, está sendo fantástica essa experiência, muito feliz. Muito obrigada a todos. Esse nosso painel, ele fala uma coisa que pode passar desapercebida, no caso do título, mas é justamente pelo título que eu quero começar. Quando a gente fala que cibersegurança hoje trata-se de cuidado com os dados, me parece que é por aí que a gente vai começar a falar um pouquinho, né? Porque hoje, realmente, quando você assiste, né, acompanha os incidentes, eu até comentei isso no primeiro painel, as empresas correm para falar, olha, é um incidente sim, mas não... Graças a Deus, não houve vazamento de dados pessoais. Então, tem sempre essa preocupação com o dado. Então, eu queria começar, Dani, falando com você, nós estamos muito próximos, né? Porque nós atuamos num segmento de comunicação, de mídia, de marketing, onde a gente sabe que hoje as pessoas todas precisam ter acesso a todos os aplicativos, a todas as novidades para desenvolver o trabalho. Então, eu queria que você falasse um pouco sobre essa realidade pós-pandemia, quer dizer, hoje, como é que está isso? Está todo mundo muito remoto? Você acha que isso está mais complexo ainda, do ponto de vista de proteção dos dados? Porque, por outro lado, a RBS, assim como todas as empresas, estão muito preocupadas, né? Qualquer incidente hoje, ele afeta muito a marca da empresa, né? E ainda mais uma empresa que trabalha muito com marca, com comunicação. Então, eu queria que você falasse um pouco no que mudou pós-pandemia nesse cenário de proteção de dados. Alô, primeiro, obrigado pelo convite. É muito interessante o formato híbrido, né? Primeiro que eu estou participando e acho que veio para ficar, né? Assim como o formato de trabalho híbrido também. Voltando assim, 15 anos atrás, por exemplo, qual eram nossas preocupações de segurança, né? Numa empresa de mídia, assim? Não era o phishing, era o phishing. O que é o phishing? Phishing era quando alguém atacava o teu site e colocava ali conteúdos não autorizados, né? Então, era isso, era a preocupação. As fraudes digitais, 80% eram de origem interna, né? Pessoal interno. Então, essa era a nossa realidade. Hoje em dia, a coisa mudou bastante. Então, existe uma indústria de ataques, né? Principalmente visando lucro, né? Em cima de sequestros e vazamentos, né? Venda de conteúdo. Então, hoje isso é uma indústria.
é uma guerra que está sendo travada, que está muito difícil atualmente, né? Ninguém ganhou essa guerra ainda. E, bom, o que aconteceu, né? Metade da empresa foi trabalhar em home office logo no início da pandemia. E hoje um pedaço voltou, redações, por exemplo, voltaram, elas trabalharam remoto, as redações integradas, né, dos nossos produtos de jornal, rádio, TV, elas trabalharam um período da pandemia remoto, hoje já estão presenciais de novo, mas ainda quase tem metade da empresa ainda também remoto, né? Então, o que gera difícil controlar a segurança de um ambiente em que tu tinha, sei lá, o perímetro de rede como barreira, né, a cerca. Quando foi para casa, esse perímetro se desfez. Essa que é a verdade. Hoje, tu tem o teu ambiente computacional é híbrido, então, além da questão do formato, né, tu ter gente fora da empresa, tu tem hoje os sistemas também fora da empresa. Hoje, no nosso caso, a gente está num formato híbrido, a gente tem parte que é o on-premise e parte que está na nuvem, né? Então, essas combinações dessas coisas realmente ficam muito difíceis. Um perímetro muito fragmentado, né, Dani? Que ele não desapareceu, mas ele se fragmentou, né? E hoje o perímetro virou o usuário, né? Quer dizer, o controle maior personificado, né? Muito interessante. E 50%, né, não é fácil, né? Porque você tem metade, né, da empresa nesse modelo, mas metade interna, então realmente encontrar esse equilíbrio híbridos também mas num formato bem 50-50, aí interessante. Eu quero chamar para essa conversa, já aqui trazendo também o pessoal que está online, eu quero falar um pouco agora com o Pierre. Pierre, indústria, né? Queria que você falasse um pouco. Nós aqui já citamos, já teve até uma apresentação aqui falando um pouquinho de OT, né, e IT, esse cenário todo. Como é que você está vendo nesse momento, do ponto de vista dessa proteção de dados, essa maior fragilidade quando a gente olha também planta industrial, olha o teu modelo e tem que se preocupar com todas essas tendências que hoje a gente sabe que existem de conexão com a planta industrial. A gente sabe que OT, TI e segurança ainda tem muitos ajustes, né, nessa integração para serem feitos. Como é que está sendo esse momento para você? O que você tem para compartilhar com a gente de interessante nessa integração? Olha, Graça, eu diria que talvez esse seja um dos maiores desafios, não que a minha carreira seja muito longa nesse universo, mas é um dos maiores que eu tenho identificado e tenho tido a oportunidade. São universos completamente diferentes, com necessidades diferentes, com prioridades diferentes, e realidades que por muitos anos caminharam caminhos completamente não opostos, mas independentes, né? E conciliar isso agora ao mesmo tempo, né? É uma necessidade e um desafio, porque simplesmente não existe mais nenhum equipamento industrial que opere de maneira standalone, né? Ele precisa, no mínimo, né, conversar com algum outro ativo, com algum outro asset, com algum outro host na rede corporativa, e quando não, né, conversar também com algum destino na internet. E fazer isso com segurança não é nada simples. Não tem uma receita de bolo, na verdade, não tem um caderninho que a gente possa seguir e aplicar lá e aquilo sai funcionando. E a gente não se incomoda mais com segurança, né? E além disso, né, para piorar a situação, né, a gente ainda tem muito legado. A gente tem muitos equipamentos, né, que
na sua construção, simplesmente não consideraram segurança da informação. E são equipamentos com uma longevidade gigantesca. Né? O tempo que a gente sucateia um notebook, um desktop hoje, uma máquina dessas que ficam na indústria, elas vão ficar 5, 10 vezes mais tempo em uso. Elas, na verdade, elas só vão ser sucateadas quando elas pararem de funcionar. Enquanto ela estiver funcionando, ninguém põe a mão aqui, porque pode parar alguma coisa e a gente vai ter problema. Então, é um desafio muito grande, muito grande. A gente tem algumas tecnologias que estão evoluindo bastante nessa disciplina, vamos chamar assim, né? Com alguns fabricantes tendo boas ferramentas para apoiar esse cenário, ferramentas que estão tratando de protocolos industriais, por exemplo, que as ferramentas tradicionais não tratavam, né? Mas tem um desafio cultural, né, Pierre? Que é um desafio cultural muito grande. Só para complementar, Pierre, você sabe que eu me relaciono com líderes de vários segmentos, né? E muitas vezes eu ouço dizer assim, na questão do vazamento de dados pessoais, talvez o pessoal da indústria seja menos visado que nós, que somos do varejo, que estamos na ponta lá do processo, ou a saúde, que lida com vidas. Então, só para complementar, quer dizer, na verdade, hoje, qualquer ponto vulnerável de um ambiente, né, seja até numa planta industrial, pode chegar até um processo de vazamento de dados pessoais com consequências grandes aí para a indústria, né? Sem dúvida, sem dúvida. Eu costumo dizer assim, às vezes o pessoal tem essa visão ainda, acho que meio romântica, né, de que, mas esse servidor é um servidor de laboratório, um servidor de desenvolvimento. Então, posso expor ele na internet para que meu parceiro comercial me ajude no desenvolvimento? Pode, mas vamos cuidar dele nesse momento de expor, né, como ele fosse um servidor de produção, porque no momento que eu criei essa exposição, eu criei uma porta. E essa é mais uma porta. Então, quer dizer, não é que eu vou usar uma porta para chegar no meu ERP e causar um impacto gigantesco. Eu posso usar uma porta lateral para ter um acesso mais fácil e, enfim, vou causar o mesmo impacto no final das contas. Né? Essa movimentação lateral sempre preocupante, né? E a máquina industrial, quando exposta, também gera o mesmo efeito, né? Exato, com certeza. O pessoal não pode mais pensar de que se eu tive acesso, se eu invadir um asset, um host X, eu estou restrito àquele host X. Não estou mais restrito àquele host. Exato. A gente vai falar aí de credenciais privilegiadas, né? Isso, nossa. Exatamente. Você tocou, me deu o gancho aqui. Quero falar com o setor de saúde, né? O setor de saúde, a gente tem acompanhado aí diversos incidentes, né, muito preocupantes, um setor que hoje está sendo apontado junto com o financeiro, que tem que estar aí muito preocupado com tudo isso, mas o Pierre tocou num ponto muito importante. Hoje a gente acompanha muito vazamentos de credenciais e também aliciamento. Né? E isso nos ambientes, eu acredito que, assim, não que a gente ache que tem um ambiente mais vulnerável, mas eu acredito que é muito crítico no ambiente de saúde, né? Um roubo de credencial, colocando em risco aí, né, uma série de dados pessoais muito importantes. Então, eu queria que você falasse um pouco já, tanto da proteção, mas também desse crescimento de roubos de credenciais, de aliciamento, que está sendo aí uma estratégia do lado ruim da força, né? Eles estão utilizando muito esse recurso hoje. Se você está lidando muito com isso, como é que vocês estão trabalhando essa questão? Alô? Sim. Bom, primeiro agradecer aí o convite. Eu tive uma conversa recentemente com os analistas do Gartner. E aí, nessa conversa, a gente estava falando exatamente sobre insiders. Este é a grande preocupação. Vou te pedir para falar só mais próximo do microfone, para o pessoal que está nos acompanhando pela internet. Tá, ok. Melhorou agora. Então, assim, esse é o grande problema, né, que a gente está tendo hoje em dia. Os criminosos estão realmente aliciando pessoas dentro das empresas para poder gerar. E aí, qual é o grande mote para nós da área de segurança da informação? Conscientização. Trabalhar muito forte a conscientização. Mas existem outros motivadores.
né? Existe motivação financeira, que é dificílimo de a gente competir com essa motivação, com esse, né, Verdade. Então, assim, a confiança que a gente precisa ter, e principalmente no mercado da saúde. O mercado da saúde brasileiro é o 8º maior mercado do mundo, né? Nossa. Então, assim, nós temos muita informação. Com a pandemia, foi crescente a digitalização do nosso mundo, né? Hoje, por exemplo, o Senado aprovou agora, recentemente, a questão do PEP, né? Do prontuário eletrônico dos pacientes, onde as informações elas passaram a pertencer aos pacientes realmente. E então não é mais do plano de saúde, mas não é do hospital, não é nem do SUS. E vai haver a interconexão de todos os sistemas. E então assim a segurança está sendo bem focada. A gente teve no ano de 2021 ali a gente teve o grande caso ali do Grupo Fleury, né? O Grupo Fleury teve um caso público, de ransomware, né? E foi super divulgado. Nós aqui no Rio Grande do Sul nós fomos impactados. A própria Unimed ela foi impactada no que diz respeito a atendimento, porque de uma hora para outra simplesmente a cadeia saiu do laboratório Weimann e começou a vir para o nosso laboratório. Sem falar também, né, Wagner, no Ministério da Saúde, né, que também foi atacado também, né? Que então, também assim, gerou um impacto muito grande para o setor, né? Aí graças a mas esses casos, desculpe te interromper, eles, por outro lado, também, infelizmente, né, às vezes se aprende pela dor ou se passa a ter uma preocupação maior. Quando acontecem esses casos, por exemplo, tem um impacto imediato dentro da organização? Por exemplo, eu me lembro que no varejo, quando aconteceu o caso da Renner, todas as empresas de varejo, eram todo mundo me ligando, falando, a gente fazia painel, todo mundo preocupado. Teve empresa que parou a empresa, reuniu o board e o CEO perguntou, isso pode acontecer com a gente? Então, como é que foi isso quando aconteceu o caso Fleury, Ministério da Saúde? Tem impacto direto dentro das organizações de saúde. Na realidade, como a gente lida com vidas, tem duas preocupações. A primeira preocupação é com o dado pessoal, né, que vai vazar, que vai comprometer a imagem, mas nós temos um que é acima de qualquer, não tem como nós numerarmos isso, né? Que é a questão da vida realmente. Né? Exato. Então, nós temos a questão de hospitais, questão de IoT, hoje em dia, nós estamos com muitos equipamentos que estão interligados através de equipamentos de imagens, os PACS. Recentemente ainda teve um vazamento não, mas uma vulnerabilidade divulgada para os equipamentos PACS. Isso. Então, tudo são preocupações e, sim, isso reflete diretamente no nosso dia a dia e na questão de investimentos também dentro da área. Tem sido uma preocupação e a gente tem visto crescentemente esse investimento na área de segurança, graças a Deus, né? Ainda bem. Perfeito. Quero fechar esse ciclo, Leon, dos nossos convidados aqui, ouvindo o Jefferson sobre a área de energia, né? Esse setor, quer dizer, hoje, eu vou colocar mais uma pitada aí, além do cenário Brasil, a gente sabe que hoje o cenário de cyberwar, cyberguerra, ele está impactando muito empresas do setor de infraestrutura. E muitos falam assim, mas o que a gente aqui tem a ver com a cyberguerra? O que a gente tem a ver com o que está acontecendo lá? Isso é coisa entre ucranianos e russos. Então, assim, é importante a gente entender que hoje a cyberguerra realmente não tem fronteira. Aliás, há muito tempo ela não tem. E é claro que esses impactos, né, que a gente às vezes acha que estão muito distantes, eu sei que está movimentando bastante as empresas de infraestrutura, muito preocupadas, não só as que estão no epicentro da situação, mas como as técnicas acabam se aprimorando, né? Quer dizer, essa comunidade de hackers, ela se fala, ela troca experiência. Então, se nesse momento as infraestruturas internacionais envolvidas estão em risco, está todo mundo testando um monte de coisa. Está todo mundo vendo onde que tem mais vulnerabilidade. E isso respinga com absoluta certeza no cenário aqui. Então, eu queria que você falasse um pouco sobre esse momento também, né? E a gente conversou, não me lembro quando, mas não tem muito tempo, que você falou que realmente tinha aí um divisor de água do setor de energia, mais preocupado em criar, né, uma legislação mais específica em tudo, justamente para fazer frente a esse cenário. Olá, Graça. Muito obrigado pelo convite, né? Primeiramente, né? Fantástico trabalhar de forma híbrida, né? É a primeira experiência que eu tenho e está sendo muito bacana.
participar disso aí. Sim, o setor de energia, ela tem sim um divisor de águas, né? Você foi muito feliz, né? Na sua explanação da cyberguerra, né? A gente olha que os grupos, os grandes incidentes que a gente teve são desses grupos internacionais, né? Eu tive conversando também com pessoas da área, assim, e falando até da guerra da Rússia e Ucrânia, até para posicionar board ali, né? É uma pergunta que fala, olha, isso aqui pode respingar na gente? E acho que você abordou um tema bem importante que eu tive essa informação. Os dois lados da guerra, né? Guerra a gente sabe que dificilmente, né, são dois lados, né? É difícil dizer o que é o bom, o que é o mal da história, mas altamente estão aliciando e distribuindo essas ferramentas de forma para, né, para essa guerra. Então eles estão capturando né, aliciando no mundo web, colocando ferramentas que antes estavam fechadas até, né, né? ali. E onde que o Brasil tá nisso? Por mais independente que a gente esteja, você foi muito feliz que não tem fronteiras. Então, a gente pode ser um grande campo de testes, infelizmente, né? Exato. Campo de teste. Para esses... Exatamente, Solete. Então, a gente vira alvo, independente né, do conflito que está acontecendo muito longe, né? Lá na Ásia e na Europa. Mas nada mais é longe, na verdade, né, hoje, nada mais né? é longe. E daí você, poxa, mas não estou envolvido, por que eu vou ser atacado, né? Qual que é o interesse? Simplesmente por teste, né? Tudo está sendo distribuído, esse mundo da guerra, literalmente estamos distribuindo as armas, né? Para que seja armado, e a gente, infelizmente, pode virar campo de batalha. No setor elétrico, o que está acontecendo, né? Só o fato disso, né? Está acontecendo, as agências regulatórias estão, sim, né? Se movimentando, né? A ANEEL, inclusive, já colocou uma resolução normativa, então, colocando requisitos de definições de políticas, de procedimentos mínimos que as áreas têm que ter. Então, isso está mexendo bastante, e acho que é importante, né? Porque daí as áreas, isso acende muito daí é uma forma de a gente mexer, a gente pode mexer com cultura, né? Desde o board, com as áreas de OT, as áreas de TI ali, né? Mostrando como que as ameaças estão aumentando, mas quando vem uma resolução, uma obrigatoriedade da regulação, isso também vem, né? Dá força a isso. Então, a gente vê tanto o board da empresa preocupado como que a gente vai atender as resoluções da ANEEL, né, no nosso caso, né, quanto as áreas impactadas, né. Então, aumentou demais a conversa, TI, TO, integração, né, acho que já foi, não vou me repetir aqui, né, mas enfim. Que você tem um cenário parecido com o do PR, né, com muito certeza. Do PR. Né? O PR falando ali, só balancei. Eu pensei nisso, falei, Solete está ali, junto com o PR, é a mesma coisa. No desafio, coisa, né? Então, o desafio é enorme. E a gente tem que abordar, eu acho que o tema do evento, acho que não poderia ser mais feliz, né? A gente vai atrás de tecnologia, é um desafio, temos que ir atrás, processo, mas assim, tem um elo da cadeia que é pessoas, cultura, que a gente tem apostado muito, né? Fundamental, da minha agenda agora de responsável por segurança, eu tenho gastado muito com meus pares e todos ali para esclarecer, estabelecer cultura, enfim, e isso desde do alto nível da empresa, quanto a gente fala o fã de fábrica, né? Então, e é interessante, né, essa movimentação, porque ao mesmo tempo que eu acredito que dê trabalho, né, quando o setor, né, quando começa a ser mais regulado, mais regulamentado, se criam aí regras mais rígidas, mas, por outro, também é um sinal de que isso vai trazer, a médio e longo prazo, maior segurança para o setor. Né? Então, bem bacana. Sim. Eu, daqui a pouco, volto, tem algumas perguntas aqui direcionadas para você também. Eu quero fechar esse ciclo aqui, trazendo o Leon para a nossa conversa. Leon, eu achei muito rica
essa apresentação aqui, a formação desse painel. Agradeço minha equipe, porque 4 representantes aqui de segmentos, né, fundamentais. No primeiro painel, a gente estava setor financeiro, aqui a gente estratificou para a indústria, né, trouxe saúde, trouxe energia, trouxe comunicação. E o pessoal aqui que está nos acompanhando, e eu gostaria também que as recepcionistas aqui já começassem a ficar atentos, para a gente começar a interagir com a nossa plateia depois dessa abertura. Então, eu tenho já uma pergunta para você aqui, da Cristina de Andrade. Ouvindo todas as apresentações, eu penso o seguinte: às vezes as empresas somente conseguem autorizar investimentos para a segurança da informação após grandes empresas sofrerem ataques, como foi comentado aí os casos e que a gente acompanha. Então, Leão, como é que a gente vira esse jogo? O que é impeditivo para as empresas agirem mais com prevenção e não com reação? Ou você acha que o caminho realmente é partir mais para a reação do que a prevenção? Aquela velha discussão agora ganha um novo contorno, né? Então, queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Bom, perfeito, Graça. É uma questão bastante polêmica, bastante delicada, né, dentro do nosso mundo de cyber, de governança, de gestão de riscos de uma forma geral. E o que a gente percebe é que, realmente, se a gente não for na base, se a gente não tiver uma perspectiva de tratamento e de visão, principalmente, dos principais desafios, dos principais problemas, né, e tirar das organizações uma visão limitada do tratamento de determinado conteúdo, de determinado conceito, de determinada disciplina, e ampliar isso para a empresa como um todo, convergindo várias visões diferentes em um único local e trabalhando de forma unificada, centralizada, entre os gestores de negócio, entre o board, entre todas as iniciativas de negócio que a gente tem, e também o time de cyber e todos os outros times de governança que trabalham de uma forma integrada, como o pessoal de governança, o pessoal de privacidade, a gente vai perder esse jogo, sabe? A gente vai perder esse jogo. Então, a perspectiva que a gente tem do lado de cá, e pela experiência que a gente tem tido com os clientes, é que essas iniciativas são cada vez mais importantes para que, a partir da visibilidade, a partir de uma abordagem sistêmica única dentro da organização, a gente consiga trazer realmente a perspectiva de gestão de risco de uma forma mais abrangente e também envolver todos os elementos, todas as personas dentro dessa perspectiva, né? E conseguir levar exatamente essa mensagem para considerar essas questões todas de prevenção. Então, se não houver, desde da primeira iniciativa, dentro da primeira tratativa de qualquer lançamento de um novo produto, lançamento de um novo serviço, mudança de um processo, todas essas questões endereçadas de forma única, que é o que a gente vai falar um pouquinho em sequência aqui da nossa apresentação, a gente não vai conseguir ganhar esse jogo, porque as visões de silo, elas vão sempre se sobrepor e você nunca vai conseguir ter ou impactar o seu gestor de negócio quando ele, por exemplo, como foi citado pelo Pierre aí, né? Vamos botar aqui alguma coisa em teste exposto para a web para que a gente consiga fazer isso de forma legal. Mas se essas questões de risco, se isso não estiver muito bem conscientizado, se isso não estiver na cabeça das pessoas, se não estiver na corrente sanguínea, dificilmente essa pessoa vai entender essa linguagem. Então, eu acho que, primeiramente, linguagem única do negócio, sob a ótica daquilo que a gente precisa tratar de segurança. Linguagem única sobre riscos, sobre ameaças, que todo esse mundo de tecnologia traz, e, no final das contas, isso vai impactar no negócio de uma forma geral. E vai também impactar no seu cliente, e no seu stakeholder, e nos seus investidores, sob a ótica de confiança, que é um ponto que a gente está levando de forma muito importante para o mercado agora, a gente perde o jogo. Então, essa é a perspectiva que a gente tem. Perfeito. Muito interessante. A gente que trabalha com comunicação sabe como é difícil ter essa linguagem única, esse discurso único e estabelecer essa confiança e que ela permeie toda a organização. Muito interessante. Eu vou começar a fazer
uma dinâmica aqui um pouco mais rápida, porque surgiram muitas perguntas. Temos alguma pergunta da plateia presencial? Ainda não? Não, né? Aquela turma lá, ó, aquela mesa lá do fundo, não sei se vocês online, ó, foca lá naquela mesa do fundo, que aquela turma lá faz muita pergunta. Daqui a pouco eles vão começar a agitar, mas a galera aqui do online já está perguntando. Vamos lá. Michael Rinco, da Zurich Santander, para você. Como está no Brasil essa área de saúde no que se refere a normas internacionais, como HIPPA+? Eu não entendi nada. IPA+, mas sou aqui, só for replicando. Aqui eu passo para os universitários. Explica um pouquinho aí a pergunta do Michael aqui. A IPA é uma normativa internacional que trata de dados sensíveis, dados de saúde, né? Muito forte nos Estados Unidos. Tá. Que é uma regulação que existe para os planos de saúde. No Brasil, a gente tem a LGPD. A LGPD, ela dividiu, né? Ela disse o que era dados pessoais e dados pessoais sensíveis, e dentro dos dados pessoais sensíveis tem uma exigência maior em cima disso. Mas foi a única regulação que nós temos atualmente, tá? Não temos uma outra regulação. Tá. Existem alguns movimentos acontecendo, mas são nada muito insípidos ainda, nada muito forte, que nem uma RIPA da vida. Perfeito. Tem uma outra pergunta aqui da Roberta para o Pierre. Pierre, hoje a gente vê que existe uma indústria paralela, né? As organizações especializadas trabalham justamente com dia zero. Ao mesmo tempo, do lado de cá, a gente tem falado bastante de Zero Trust e de confiança, que é um dos temas desse painel. Você acha que hoje está mais equilibrada essa visão do Zero Trust, porque esse conceito não é novo, mas ele voltou com força total durante a pandemia. E essa questão da confiança, você acha que é um momento mais propício para se trabalhar esses conceitos, resgatar e trabalhar melhor esses conceitos e as questões de confiança? Excelente pergunta, Graça. E como você falou, né, essa questão do Zero Trust conceitualmente não é nova, né? Mas, e aqui dá para abrir um parêntese, né? A pandemia foi um evento que impactou em todo mundo, né? Sim. Efetivamente em todo mundo, em todos nós. E por conta disso causa mudanças, né? E eu acho que uma dessas mudanças foi trazer à tona a percepção, ou facilitar para as pessoas, né, para os tomadores de decisão, a percepção de que cada nó da nossa infraestrutura é um alvo potencial. Quando a gente foca, como eu comentei antes, da gente expor no servidor na internet e tal, isso era uma realidade um pouco anterior já, né? Porque hoje eu não preciso expor efetivamente, porque o meu ativo já está exposto, a partir do momento que o meu colaborador está fazendo home office há 2 anos. Exato, exato. Então, facilitou um pouquinho a percepção das pessoas da necessidade de efetivamente se trabalhar com o conceito de Zero Trust. Se eu vou usar a ferramenta A, B ou C, isso... Sim, né? Mas o conceito, é o conceito, né? O conceito ficou evidente que a gente não pode mais não pensar nele. A gente não pode mais pensar em perímetro de rede como a gente pensava anteriormente, né? Se eu tenho um falha, está tudo resolvido. Não está mais. Só para esclarecer, Leon, rapidinho, essa questão dos diretores, tem outras perguntas. Você falou bastante sobre confiança, né? E esses são conceitos que hoje estão aí, estão se misturando. Só para você explicar um pouquinho, na tua visão, se essa confiança que é a mesma que quando está falando de Zero Trust, quando está falando de confiança do ponto de vista também de proteção de dados, enfim, o quanto que a cibersegurança e a privacidade de dados estão caminhando juntas nesse sentido da confiança. É exatamente esse ponto, Graça. A gente está colocando as questões da confiança como um ponto de um cume a ser alcançado, que tem como base todas essas questões de suporte, né? Todas as questões de privacidade, todas as questões de segurança. E isso envolve, é um conceito bastante amplo que envolve
todas essas questões que a gente está tratando aqui. Tanto as questões de quanto, por exemplo, as suas iniciativas de cyber convergirão para uma questão de confiança do seu consumidor e dos órgãos regulatórios e dos investidores na sua organização, quanto o uso de tecnologias como, por exemplo, essas questões de Zero Trust suportam todo esse envolvimento desses processos que vão nascendo e que vão crescendo dentro da sua organização. Né? A gente está falando aqui de uma pirâmide, que a gente tem que ver desde o início com uma série de iniciativas até convergir para um ponto máximo onde a gente consiga estabelecer esse relacionamento de confiança com todos os entes que estão envolvidos dentro da organização, tanto internos quanto externamente. Né? Vai um pouco mais além de todas essas questões técnicas de puramente Zero Trust, mas obviamente que Zero Trust é um dos parâmetros, uma das disciplinas que precisam sustentar todo esse processo para cima, como a gente vai conversar daqui a pouquinho. Ótimo. Trazer o Dani e o Solete para essa conversa, para essa pergunta do Ronaldo Rigon, que tem estado comigo aqui sempre nos debates no Sul e hoje está online. Obrigada aí, Rigon, por você estar nos acompanhando. O Rigon pergunta o seguinte, Dani, no seu entendimento, a LGPD no Brasil, ela está sendo divulgada adequadamente? A gente está num painel sobre proteção de dados, para terminar e não dizer que a gente não falou de LGPD mais detalhadamente. Você acha que isso já está amadurecido? Por exemplo, no teu setor, todo mundo lá, o jornalista está entendendo que, se por acaso ele não tiver cuidado com os dados pessoais, ele pode comprometer a RBS. Quer dizer, eu quero saber a tua opinião, tanto do ponto de vista de quem está internamente trabalhando, como o que você tem visto fora da organização. Tá. Eu acho que a nível de empresa, sim, eu acho que tem um movimento enorme de todas as empresas tentando se adequar. Já desde 2018, nós, por exemplo, viemos trabalhando nisso. Internamente, eu coloco a questão da LGPD, vazamento de dados, de uma maneira que as pessoas elas entendem os riscos que estão acontecendo. Esses riscos, eu quero dizer que o vazamento de dados ou um ataque à pessoa física ou jurídica está acontecendo da mesma maneira. Então, as pessoas usuários em geral na empresa, estão mais conscientes. Tá? Então, não é uma questão específica de LGPD, mas é uma questão dos riscos da cibersegurança. Então, nesse sentido, está mais fácil das pessoas entenderem e se preocuparem. Né? Nós, internamente, fizemos algumas campanhas sobre isso, né? Com a grande maioria dos usuários, falando em segurança da informação, em que incluía a LGPD junto. Né? Então, nesse sentido, sim, as pessoas, eu acho que estão razoavelmente informadas da questão. Solete, você concorda? Concordo, sim, Graça. Aqui também no ambiente, o DPO não está dentro da área de segurança de informação, né? Tá no jurídico, mas é uma preocupação muito forte da gente. Então, todas as nossas campanhas de forma análoga ali, né? Que está sendo feita ali na RBS, a gente é uma parceria entre segurança da informação com privacidade, nesse escritório de privacidade, para dentro da empresa a gente colocar essa importância, né, da NPD. O desafio maior nosso é ser os novos projetos, né? Assim, tudo tem, né, aquela restrição do privacy by design, né? De começar desde o início, né? Então mudar o mindset das pessoas é muito difícil. É bem difícil, né? Então a gente tem que colocar alguns pontos de controle dos projetos. Olha, esse projeto novo, mas foi analisado no GPD. E eu acho que assim, dentro do contexto regulatório nacional, né? Eu acho que assim a formação da NPD, né, e agora a discussão de começar a deixar mais claro com regulamentações específicas, né, que eles estão prometendo sair, né, para esclarecer aspectos da lei,
Eu acho que daí, eu acho que é muito importante o movimento da NPD criar corpo para que isso Sim, realmente... E é óbvio as sanções, né? A gente aprende exato. por dois Há uma caminhos. expectativa, né, Solete? Estava prometido aí logo no Exato. início do ano, né, saírem aí a forma, né, como vão ser aplicadas as sanções e as multas, e eu acredito que a cada passo desse vai se solidificando. Já me levantaram a plaquinha de fim aqui, mas eu só quero esticar um pouquinho, depois o pessoal puxa a minha orelha aqui. Tem só para passar aqui pelo presencial, porque se tiver mais uma pergunta é a última chance. Tem uma aqui, última, que é para você, Wagner. Sabemos a importância de responder rapidamente a um evento crítico de segurança. Na sua visão, quanto pesa a elaboração de um reporte detalhado desse evento? E você acha que isso, dentro do setor de saúde, tem sido um pouco mais difícil? Na realidade, eu acho que não é só dentro do setor de saúde, tá? Eu acho que de todas as empresas estão passando por um processo de uma dificuldade muito grande de fazer o correto mapeamento de todos os dados. Isso não é uma realidade só para o setor de saúde. Hoje o dado é o novo petróleo, né? E existe muito dados espalhados e muita utilização, e aí tu entra com questões de marketing, questões de utilização de inteligência artificial para te melhorar o teu negócio. Então, assim, é um desafio não só para a saúde, mas é um desafio para todo mundo. E o outro ponto que ela colocou em responder, né, rapidamente, sim, responder rapidamente é exigência, né? Nós temos prazos agora. É uma coisa que nós não tínhamos no passado, e agora com a entrada da LGPD, com a LGPD nós temos prazos, tem que cumprir dentro dos prazos que eles estabelecem. Então, não é só necessidade de responder rapidamente, não é só pela imagem que tu vai apresentar para o mercado, não é só, mas é uma obrigação legal. Perfeito. Bem, chegou mais perguntas aqui do online, mas eu vou aguardar um pouco e trarei aqui no próximo painel. Pessoal aqui também do presencial, se tiver alguma questão ainda, nós ainda vamos... Tem uma pergunta? Então tá. Então, vamos privilegiar aqui a presença do... Você, ou se apresente aí. Opa! O microfone não está funcionando. Precisamos ouvi-lo. Agora sim. Então, vamos ver que nós vamos privilegiar aqui. Bom dia. Sou Fabiano, fui head de TI de um grupo de varejo por 10 anos e, além da área de TI, tocava a área de inovação. E uma grande dificuldade de gestão do modelo é essa pressão muito grande que as empresas estão recebendo, e eu recebi, de trazer soluções novas, e o ecossistema de inovação que ele está se acelerando. Semana passada tivemos um evento super importante aqui em Porto Alegre a esse respeito, de trazer essas empresas para dentro de casa para testar produtos novos. E isso, ao mesmo tempo que eu liderava a área de inovação, também tinha a pressão da área de segurança, a qual a gente sabe que empresas novas, empresas pequenas, startups, elas muitas vezes negligenciam aspectos de segurança. Eu queria entender um pouco de vocês, como que vocês estão fazendo, até pela qualidade das pessoas da mesa aí, com relação a empresas que são extremamente inovadoras, como que vocês tratam isso no dia a dia, para que a área de segurança não seja uma barreira nos aspectos de inovação dentro da corporação? Muito boa. Nossa, quase um outro painel, né? Mas vamos rapidamente, senão o pessoal puxa a minha orelha. Leon, vou começar por você, que lida com muitas empresas, né? Aqui nós temos alguns casos, mas eu sei que você, no dia a dia, vai das startups, das mais inovadoras, as menos, as mais tradicionais, as com muito legado, sem legado nenhum. Então, fala um pouquinho aí, que eu acho que você consegue, né, dar uma posição sobre esse cenário. É uma excelente pergunta e é um grande desafio para as empresas pequenas, inovadoras e startups. Eu já trabalhei numa startup, numa fintech especificamente, sei exatamente o que é esse desafio, né? E eu acho que o ponto principal aqui é exatamente as questões de comunicação, de estabelecimento daquilo que são as responsabilidades de cada um
de como você vai tratar isso de forma rápida e até mesmo responsável com os seus gestores de negócio, né? Sem passar nunca uma expectativa diferente daquela que é a realidade, né? A gente não pode assustar as pessoas, pessoal. A gente que trata com cyber e com segurança e com privacidade e com governança, a gente não pode assustar as pessoas. A gente tem que tentar levar essa conversa o mais simples possível, mas ter algum tipo de ferramenta, ter algum tipo de processo combinado que controle aquilo que é o foco específico dos riscos, das vulnerabilidades, das ameaças que a gente tem. Eu acho que é conversa, é abordagem, é entendimento, é conseguir levar essa comunicação com o negócio de uma forma suave, sem assustar, mas deixando de forma clara que a responsabilidade sobre segurança ela é compartilhada. Ela não é do CISO, ela é compartilhada por dentro da organização. Todos têm essa responsabilidade, né? E a partir do momento que você consegue estabelecer essa relação, e a gente tem alguns clientes que já conseguiram fazer isso com muito sucesso e com empresas pequenas, empresas inovadoras, startups, que conseguem realmente exatamente levar essa perspectiva. Pressões a gente sempre vai ter, né? Sempre a gente vai ter. A gente vai sempre ter a pressão de um negócio, a gente sempre vai ter a pressão do responsável por cyber e por segurança, cada um na sua perspectiva, e a questão é equilibrar isso. E esse equilíbrio só vai acontecer com processos estabelecidos de forma clara e com comunicação bem efetiva, né? É isso que a gente está levando, é isso que a gente consegue, muitas vezes, educar até os nossos clientes com relação a essa perspectiva, e com base numa ferramenta que seja apropriada para isso, as coisas facilitam. Perfeito. Bem, pessoal, eu adoraria ouvir todos aqui, mas se eu fizesse, eu correr o risco de perguntar a todos, mas o bom é que eles continuam conosco, acredito que ficam mais um tempo aqui, estão acessíveis aqui para toda a turma presencial que está aqui conosco. Eu quero agradecer a participação de todos vocês, Solete, Pierre, Leon, Wagner, Dani, que está sempre aqui comigo. Mais um ano, né, Dani? Gostou do formato, Dani? Muito legal, né? Muito bom, né? Muito obrigada. E a vocês que nos acompanharam pela internet, continuem aí, que acompanharam esse painel, e os presenciais aqui também. Muito obrigada pela contribuição de todos vocês, gente.